Então vamos rezar, pessoal. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora a nossa oficina sobre Lectio Divina, né? Que é a leitura orante da Palavra de Deus. E nós somos chamados a fazer todos os dias, né? Nossa Lectio Divina. Meia hora, pelo menos meia hora de Lectio Divina diária, segundo o regimento interno da comunidade de vida, né? Nos pede. E a Lectio Divina, ela tem 4 passos, né? Se torna até algo bem didático, né? Porque você sabe, ela tem um início, um meio e um fim, né? Você sabe onde começar, o desenrolar e como vai terminar também, né? Então, assim, ninguém se perde. E a gente começa primeiramente rezando, né? Como a gente fez aqui, quando a gente vai fazer a nossa Lectio, e já parte para o primeiro passo, né? Já começa fazendo a leitura. O primeiro passo da Lectio Divina é a leitura da palavra, né? A leitura do Evangelho. A gente faz a Lectio geralmente do Evangelho, né? Porque é a leitura mais importante da liturgia diária, é o Evangelho, é a leitura principal, né? Então a gente sempre faz a nossa Lectio, a nossa leitura orante do Evangelho, utilizando o Evangelho. Então vocês podem anotar aí, né? Primeiro passo é leitura. E aí, para exemplificar, a gente vai fazer a leitura do Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje se encontra em Mateus, capítulo 13, versículos 44 ao 46. Mateus 13, 44 ao 46. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aí, em cada passo da Lectio, em cada um dos 4 passos, tem perguntas que nos ajudam, né, a realizar aquele passo, né? Tipo, o passo da leitura, a gente fez a leitura. Na verdade, nos ajuda na compreensão, né? E na condução de toda a Lectio. Então, o primeiro passo, leitura, a gente fez a leitura do Evangelho. E aí a pergunta que nos ajuda a compreender o texto é: sobre o que o texto diz, né? O que o texto diz, na verdade? Essa é a pergunta, vocês podem anotar aí. Debaixo, onde você colocou primeiro passo, leitura, aí embaixo você coloca: o que o texto diz? Está lendo a leitura de hoje, né? Do Evangelho de hoje. Isso. Olha de Moisés. Ele está na primeira leitura. Não, é o Evangelho, não é a primeira leitura. Isso. É porque assim, você pode fazer a Lectio de qualquer leitura bíblica. Aqui dá certo pela do celular, pela Lectio. Dá certo. É essa daí mesmo. É isso aí mesmo. Você pode fazer Lectio Divina
do Antigo Testamento, dos Salmos, do Novo Testamento, de qualquer leitura bíblica. A pergunta é... Deixa eu só fechar isso aqui que eu estava comentando. Só que a gente usa geralmente o Evangelho, que é a leitura mais importante do dia, né? Debaixo do primeiro passo, que é a leitura, você coloca a pergunta, que é: o que esta leitura diz? O que o texto diz? O texto fala. O que o texto fala, o que o texto diz. E aí a gente vai responder mentalmente ou então até escrever essa resposta, né? Na nossa lectio diária. Aí, como a gente usou o exemplo do Evangelho de hoje, né? A gente vai responder a essa pergunta: o que o texto de hoje diz? No texto de hoje, Jesus fala à multidão, comparando o reino dos céus a um tesouro escondido no campo e também a uma pérola de grande valor. E aí esse homem, quando ele encontra esse tesouro escondido no campo e essa pérola de grande valor, ele vai, vende todos os bens dele para comprar esse campo ou para comprar essa pérola. Porque aí, respondendo a essa pergunta, né, ela nos ajuda na compreensão do texto. Não é só ler, né, ler por ler, mas respondendo essa pergunta ajuda a gente na compreensão do texto. A gente compreende melhor o texto. E aí consegue também fazer os próximos passos da lectio. Pronto. Aí a resposta dessa pergunta é justamente essa, né? Jesus fala às multidões, à multidão, comparando o reino dos céus ao tesouro escondido no campo e a uma pérola de grande valor, que quando ele encontra, ele vai e vende tudo o que ele tem para possuir aquele campo e aquela pérola. Vende todos os bens dele. Fala a multidão comparando o reino dos céus a um tesouro escondido no campo e a uma pérola de grande valor. Uma pérola preciosa, né? Que quando ele encontra, ele vai e vende todos os bens dele em troca daquele tesouro escondido no campo e daquela pérola preciosa. Aí a gente já vai partir para o segundo ponto, que é a meditação. Segundo passo da Lectio Divina, meditação. Na meditação você vai responder a seguinte pergunta: o que esse texto fala, o que Deus fala para mim através dessa leitura, através desse texto? De maneira pessoal, né? E aí você vai confrontar os valores presentes no Evangelho com os valores da sua vida hoje, né? Aquele homem na perseverança dele, né? Ele busca o reino dos céus, né? Busca aquele tesouro escondido no campo, busca aquela pérola preciosa, e quando ele encontra, o desprendimento dele, né, em vender tudo em troca daquele tesouro escondido no campo e daquela pérola preciosa. Ele primeiro teve que ter perseverança em procurar até encontrar, e quando encontrou, teve que ter aquele desprendimento, né, de vender tudo que ele tinha por algo muito mais precioso, de valor infinitamente maior. E aí, se for preciso, em cada passo da lectio, né, você faz a leitura do texto novamente, né? Você lê novamente antes de responder essa pergunta, porque aí vai ajudar, né? Você vai trazer à memória, ao coração, toda aquela palavra novamente, e vai poder responder melhor essas perguntas. Um outro valor também que a gente pode trazer assim nessa meditação é a alegria dele, né? Porque não diz que ele vai triste vender tudo o que tem, mas vai com muita alegria vender tudo o que tem em troca daquele tesouro. Então, a perseverança, o desprendimento, a liberdade, a alegria. E aí o terceiro passo
é a oração. E a pergunta que nos ajuda na oração é: o que eu quero falar para Deus? Diante do que eu li e compreendi do Evangelho e do que eu meditei, o que eu quero falar para Deus? Diante daquilo que eu li e compreendi do Evangelho e do que eu meditei também com ele. E aí, exemplificando, né, até para quem vai assistir o vídeo, de repente, né, pedir a Deus essa alegria, essa liberdade em viver as coisas santas, em buscar o reino dos céus, essa perseverança, né, na busca das coisas santas, ser perseverante na vida de oração, ser perseverante na vida sacramental, ser perseverante naquilo que me leva até Deus, ao encontro de Deus, perseverar nas coisas santas, perseverar na busca daquilo que é eterno, daquilo que não passa, sacrificar as coisas que passam com alegria para poder buscar essas coisas que não passam, buscar o que é eterno. E aí o quarto e último passo é a contemplação. Quarto e último passo da Lectio: contemplação. E aí na contemplação é o momento da gente silenciar para ouvir a voz de Deus. Silenciar para ouvir a voz de Deus. No quarto passo, a contemplação. E aí depois, né, de silenciar para ouvir a voz de Deus e anotar, né, o que vier ao seu coração nesse momento de silêncio e de contemplação, aí você faz um propósito. E aí no finalzinho, né, depois que você silenciar para ouvir o que Deus tem para falar, para colher os frutos da sua lectio, né, da sua leitura, da sua meditação e da sua oração, aí no finalzinho da lectio você vai fazer um propósito. Escolher um propósito, escolher uma frase para você viver durante aquele dia, como fruto, né, de todos aqueles 3 passos que a gente fez antes da contemplação. Então, acho que para quem vai assistir o vídeo é isso, né? Aqui os meninos estão fazendo, né? Enquanto a gente ia passo a passo, eles estavam fazendo aqui também, né? Provavelmente você também fez. E aí o nosso último passo é esse, né? A contemplação. Então, o momento de silenciar, ouvir a voz de Deus, anotar, né, aquilo que vier no coração, porque é voz de Deus, né, o que vier, no momento que a gente silencia na contemplação, e aí fazer um propósito, né, ou escolher uma frase, fazer um propósito para você viver ao longo daquele dia. Muito obrigado, até mais, um abraço.